de Mateus capítulo 2. Depois de nós aprendermos um pouquinho sobre a genealogia de Jesus, por causa, porque há a diferença entre Mateus e Lucas, Mateus capítulo 1 e Lucas capítulo 3, essa diferença. Nós observamos também algumas passagens ali sobre o anúncio, a anunciação através do anjo Gabriel. Gabriel chega então, Algumas pessoas dizem o arcanjo Gabriel, Miguel não é arcanjo, só existe um arcanjo chamado Miguel. Gabriel é um anjo do Senhor enviado a Maria para anunciar as boas novas a Maria. E nós vimos também os pastores chegando ali, lá em Lucas, fazendo uma harmonia entre Mateus e Lucas, e vendo aquilo que os anjos haviam ordenado aos pastores, dizendo: hoje vos nasceu o Salvador do mundo, E agora nós estamos no capítulo 2, que após o nascimento vai chegar outro grupo de pessoas ali. Diz assim: E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Observe que a palavra mago aqui, para nós hoje, tem uma conotação diferente. Eu peguei uma tradução bíblica de 1848 hoje, que tem no meu celular, essa tradução, e já diz diferente, não diz magos, diz sábios e estudiosos, Então a palavra mago aqui significa não o que nós pensamos hoje, bruxo, alguém como Merlin, com chapéu, com vestidão, não. Aqui na realidade significa que são pessoas sábias, que haviam vindo do Oriente, provavelmente da terra ali dos caldeus, daquela proximidade ali, Eles vêm até Jerusalém. E no versículo 2 diz assim, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porquanto vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. Observe que esses magos aqui, ou estudiosos, observando os tempos e os tempos de profecias, eles vêm do Oriente agora até Jerusalém, mas interessante que eles vêm para dentro da casa de Herodes. E isso diz no versículo 3, E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se todo Jerusalém com ele. Vieram procurar Jesus dentro do palácio de Herodes. Nós viemos aqui para adorar o rei. Eu quero gastar um bom tempo conosco aqui sobre esse governo de Cristo, esse reino de Cristo. Mais do que nunca a igreja tem sido atacada nesse século XXI com falsos ensinos que não são de agora, já anuncia esses falsos ensinos desde o princípio da era cristã. Vamos dar exemplo. No século III, se não me falha a memória, havia um homem chamado Marcião, e ele começou a propagar um cristianismo diferente. Ele começou a propagar um evangelho diferente, que era o evangelho de Cristo. Qual era o tipo de evangelho? É aquilo que a gente conhece hoje como supergraça. Então, Marcião ele excluiu todos os demais livros da Bíblia, ele só ficou com o evangelho de Lucas e as cartas de Paulo, E dentro do evangelho de Lucas, aquilo que apontava para Deus Pai e Deus Filho, ele também supre isso e só deixa Jesus no evangelho de Lucas. Então ele fez o evangelho dele mesmo, dizendo assim que o Pai no passado era um Deus muito mal, maligno, e que o Deus do Novo Testamento era diferente do Deus do passado. Enquanto o Deus do passado queria a morte, o Deus do Novo Testamento agora, da nova geração, da nova aliança, ele era um Deus de paz. Então era um Deus diferente. E essa é uma heresia que cresceu muito o marcionismo. E hoje a gente vê esse marcionismo hoje presente em muitas igrejas. Nós temos muitas igrejas hoje ensinando que não há necessidade mais de batizar-se, porque isso é obra de lei. Não há necessidade de tomar a ceia do Senhor, comungar a ceia entre os irmãos, porque isso é obra de lei, E muitas outras falsas doutrinas. Outra doutrina também que a gente vê muito enraizada hoje é a negação da Trindade. Principalmente a partir do século 20, 1920 para frente ali, um grupo chamado Só Jesus, que apareceu nos Estados Unidos, propagou essa falsa doutrina que não é de hoje.
Agora me falta a memória agora para lembrar o nome do bispo do passado, que no quarto século da era cristã começou já a dizer que a palavra trindade não existia, que esse conceito de trindade não existia, que era um Deus, né? Que se apareceu de diversas formas, ou seja, um Deus só que apareceu, o Pai apareceu como Pai no passado, depois ele se fez Filho, depois se fez Espírito Santo, da qual também foi considerada, né, a chamada de modalismo, ou seja, foram modos diferentes que o Pai se apresentou. E nós não cremos nisso. Nós não vemos isso nas Escrituras. Nós entendemos pelas Escrituras que o Pai é uma pessoa, o Filho é uma pessoa e o Espírito Santo é outra pessoa. E agora, principalmente a partir do século XXI, a gente vê um ataque muito grande de pessoas dizendo que Jesus não é Deus. E nós falamos algo sobre isso no culto passado, domingo passado. E semana passada, como eu disse aqui, agora eu vi um grande pregador aí, que prega em várias nações do mundo aí, que é um pregador pentecostal, dizer agora que Jesus não é rei. E é aqui que eu quero gastar um pouquinho do meu tempo com vocês. Eu quero parar e meditar e nós olharmos e vermos então se Jesus é rei ou Jesus não é rei. Se nós olharmos para a palavra do anjo Gabriel dizendo para Maria, né, que ele seria rei, ou aqueles anjos que apareceram aos pastores, hoje vos nasceu o rei, o Senhor e Salvador, né? Nós precisamos olhar para as Escrituras e entender, e aí, Jesus é rei ou é príncipe? A teologia aliancista acredita que Jesus está governando. Jesus é rei. A outra teologia, que agora me fugiu da memória, diz que Jesus ainda não é rei. Jesus vai governar lá no futuro, vai reinar lá no futuro, durante os 1000 anos na Terra. Mas a Bíblia diz ao contrário. E aqui eu apoio a teologia aliancista. Por quê? Vamos observar a Bíblia. Abra comigo a sua Bíblia em Lucas 23, do 35 ao 43. Vamos observar se Jesus é rei ou não é rei. Lucas 23, 35 ao 43. Diz assim: E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: Aos outros salvou, salva-se a si mesmo, se és o Cristo, o escolhido de Deus. Aqui Jesus está pendurado na cruz e o povo está zombando. E também os soldados escarneciam, chegando-se a ele, apresentando-lhe vinagre, dizendo: Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: Este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemavam, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro, repreendendo-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus estando na mesma condição, e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Olha aqui o que esse rapaz diz, bandido na cruz, ou ladrão na cruz, né? E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso, ou no meu reino. É isso que Jesus estava dizendo para esse moço. Observa aqui. O ladrão olha para Jesus e reconhece Jesus como rei. E Jesus diz o que para ele? Hoje estarás comigo no meu paraíso, no meu reino. Né? Vamos observar outra passagem. João capítulo 18, versículo 33 ao 37. João 18, 33 ao 37. Jesus está perante Pilatos agora, né, sendo julgado aqui, sendo entrevistado por Pilatos aqui. Pilatos então faz algumas perguntas.
Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência e chamou a Jesus e disse-lhe: Tu és o rei dos judeus? A pergunta é: Tu és o rei dos judeus? Respondendo-lhe Jesus: Tu dizes isso de ti mesmo ou disseram-te outros de mim? Disse-lhe Pilatos, ou respondeu Pilatos: Porventura sou eu judeu? A tua nação e os teus príncipes dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino, olha aí interessante, ele dizendo que o reino dele, quem tem reino é rei, né? O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Até então, Jesus está dizendo: eu tenho um reino e o meu reino não é daqui. Vamos observar a Bíblia. O pastor, talvez lá, o camarada aqui que disse que não é mais pastor, vai ser rabi agora, disse que Jesus não é rei. Apocalipse capítulo 5. Vamos observar se Jesus é rei ou não é rei. João está preso na ilha de Patmos. Ele está tendo visões, está vendo, né? E no capítulo 5 diz assim: E vi na destra, eu vou adiantando um pouquinho aqui, capítulo 5, versículo 1. E vi na destra do que estava sentado, na mão direita do que estava sentado sobre o trono, um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciões: Não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu, para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, olha que interessante agora. E eis que estava no meio do trono. Quem que se assenta em trono? Príncipe se assenta em trono? Não, não pode. O príncipe só pode se sentar quando o pai morre, né? Mas aqui diz assim: E eis que estava no meio do trono, e dos 4 animais viventes, e entre os anciões, um cordeiro, como havido sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados sobre toda a terra. E veio e tomou o livro da destra, ou da mão do que estava sentado no trono, e havendo tomado o livro, os 4 animais, os 24 anciões, prostraram-se diante do cordeiro, tendo eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E aí vai fazer parte para um canto. Observe que Jesus está sentado no trono junto com o Pai. Jesus está governando, está reinando junto com o Pai. Vamos dar uma olhadinha ainda, continuando. Mateus 21, do 1 ao 5. Mateus 21, do 1 ao 5. E quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao monte das oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo: Ide à aldeia, que está diante de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa, e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor o há de mister, ou o Senhor quer, e logo os enviará. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: Dizei às filhas de Sião: Eis que o teu rei está aí, ou aí vem, manso, e assentado sobre uma jumenta, e sobre um jumentinho, filho de um animal de carga. Observe aí que a Bíblia diz que o profeta profetiza isso. E quem foi o profeta que profetizou isso? Zacarias, né? Zacarias 9:9. Se você voltar um pouquinho antes de Mateus, ali tem Malaquias, Zacarias 9:9. O profeta Zacarias vai profetizar sobre Jesus.
É o penúltimo livro. Penúltimo livro da vida do Antigo Testamento. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filho de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento e sobre um asninho, filho de uma jumenta. Observe que essa profecia de Zacarias aqui, olha, ela está habituada a 600 anos antes de Cristo. Então o profeta ele está profetizando que haveria o do rei entrar 600 anos antes, que o rei entraria na cidade montado numa jumenta. Continuando, vamos lá, Lucas 1, 30 ao 33. Vamos ver o reino de Jesus. Lucas 1, 30 ao 33. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que em teu ventre conceberás e dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai. Aqui é uma alusão. Deus lhe dará o trono de Davi seu pai. Qual o trono que Jesus teve na terra? Ó, Daniel. Nenhum. Jesus não teve trono nenhum na terra. Né? Continua assim, versículo 33. E reinará eternamente. E reinará eternamente. Observe que o trono que Jesus recebe não é um trono passageiro como o de Davi, mas é um trono eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Lembrar disso é lembrar de uma profecia do Salmo 110. 800 anos antes de Jesus, o Salmo 110 já fala sobre isso. Observe aqui, ó. Salmo 110, o rei Davi está profetizando 800 anos antes. Dizendo assim: E disse o Senhor a meu Senhor. Aqui alguém acha que é Davi, dizendo Deus, falando com Davi, não. Está dizendo o Senhor, Deus, ao meu Senhor. Jesus, o pai falando com o filho: assenta-te à minha direita, ó, senta-te do meu lado, do lado direito, até que eu ponha os teus inimigos por escabelos dos teus pés. O Senhor enviará o cetro da tua fortaleza desde Sião, dizendo: domina no reino dos teus inimigos. É Cristo. Quem tem o poder de dominar sobre o reino dos inimigos? Cristo. Quem são esses inimigos? Alguém lembra? Nós. O nosso coração é maligno. E aonde Cristo é rei agora? Sobre nós. Porque nós éramos inimigos da cruz. Nós éramos inimigos de Deus, né? Nós andávamos segundo a paixão do nosso coração. E aqui o salmista está profetizando o reino de Cristo 800 anos antes. Está falando de Jesus 800 anos antes. Agora, se nós continuarmos a Bíblia ainda, observe que a Bíblia vai dizer em Apocalipse 19, 16. Apocalipse, o último livro da Bíblia, falando sobre o reino de Jesus. Dizendo assim, aqui está falando sobre a vitória de Cristo, sobre a besta falso profeta, quando Jesus viria montado num cavalo branco, tá? Tudo isso, né? Versículo 16. E no seu vestido e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É esse o Cristo que nós servimos. Ele é rei agora. Ele não será rei, como alguns estão dizendo por aí. Ele já governa, já é rei, ele é senhor de todas as coisas. Então Cristo não irá governar, ele já está governando. Cristo não virá, não
será o rei futuramente. Ele já é rei eternamente, né? Apocalipse 1:7, se nós observarmos, vai dizer assim ao rei que nós servimos: eis que venho com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo os que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Ele virá e todo mundo verá. Chegará um dia, irmão Luciano, que Cristo virá e toda a tribo da terra se lamentará. E como diz a Bíblia, montes caia sobre nós porque nós não podemos. Lembra? O versículo que é? Nós não podemos suportar a glória daquele que está sentado sobre o trono, ou que está sentado sobre o altar. Esse é o Cristo que nós servimos. Na primeira vinda dele, ele veio como rei, mas um rei humilde, montado, como disse o profeta Zacarias, pobre, montado sobre um jumento, o filho da jumenta. Mas na sua segunda vinda, ele vem com grande glória, com grande poder. Como disse Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, e ele desfará pelo assopro da sua boca o iníquo, o homem da perdição. Ele não vai guerrear, como alguns pensam assim. Aí todo mundo fica pensando assim, Jesus quando virá, ele virá montado num cavalo, vai arrancar uma espada e vai dar espadada para um lado e a cabeça do demônio cair para um lado. Imagina Game of Thrones, né? É isso, João? Game of Thrones. E tantas outras coisas. E aí, João, você pega a lança e dá uma furada no capeta. Não é assim. Quando ele virá, diz a Bíblia, ele virá em grande glória. E o iníquo que estará sentado num trono, dizendo, eu sou o rei do mundo, eu sou o senhor do mundo, eu posso todas as coisas. Ele desfará pelo assopro da sua boca. O poder de Cristo é tão imensurável que nós não temos noção. O poder de Cristo é tão imensurável que nós não temos condições, nós, tão meros mortais e pequenos mortais, nós não sabemos comparar o poder de Cristo. Aí a Bíblia vai dizer assim, versículo 3 do capítulo 1 lá de Mateus, né? E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se. E toda Jerusalém com ele ficou preocupado. Porque Herodes sabia das profecias bíblicas, sabia que o Messias que viria seria grande, seria ungido do Senhor. Sabe por quê? A palavra Cristo para nós, que deriva do grego, ela significa Messias no hebraico. E o que significa no hebraico? A mesma coisa para nós. Significa ungido, ungido do Senhor. Sabe o que a preocupação de Herodes foi aqui? É que ele foi ungido pelos homens da terra. Ele foi separado pelo governo romano para governar a nação de Israel. Mas aquele que viria seria ungido por Deus e não pelos homens. O seu governo era um governo sempre interno que não teria fim. O seu governo não era um governo passageiro. Herodes aqui pode ter governado 40 anos. Outros governos podem ter demorado 20, 30 anos. Mas o governo que estava vindo seria um governo que não passaria. Seria um governo eterno. E diz a Bíblia assim, versículo 4. E congregado todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. O povo aqui, irmão, que deveria ser o povo que estaria estudando as profecias, estão perguntando para alguém que é gentil, está perguntando para sábios de outras terras. Eles começam a perguntar assim, de onde que ele viria? De onde que ele vai nascer? De onde que ele vem? E aí diz assim, e eles lhe disseram, em Belém da Judéia, porque está escrito pelo profeta, e tu, Belém de Judá,
de modo nenhum és menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia, que há de apacentar o meu povo. É uma profecia de Miqueias. Lá no capítulo 5, versículo 2 ao 4, Miqueias profetiza isso. E quando que Miqueias profetizou isso? No ano 735. Deus chega, o Espírito Santo chega em Miqueias, e Miqueias profetiza e escreve: E tu, Belém de Judá, de ti há de sair aquele que há de apacentar todo o mundo, ou todo o meu povo de Israel. Continua assim: Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente acerca dele, acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. Quando aconteceu isso? Era o que o rei estava querendo saber, né? E enviando-os a Belém, diz: Ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que eu também vá e adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no oriente ia diante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande alegria. E entrando na casa, que já não estava na estrebaria, tá? Acharam o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, adoraram-no. E abrindo seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. Aqui não são 3 reis magos, tá? Como muita gente ensina por aí. Não tem nada de 3 reis. A gente não sabe, pode ter 2, 4, 5, 10. Isso é independente. Há uma tradição que dizia que havia até 12 reis magos. Nós não sabemos quantos eram. E sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltasse para junto de Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. Deus avisa eles para não voltar e anunciar ao rei, porque o rei deu aquela desculpinha, dizendo: olha, quando vocês acharem o menino, fala para mim, porque eu quero ir lá também adorar. Observe que o reino de Cristo é um reino sepultano. Então Jesus é rei. A palavra Cristo significa ungido. Ou ungido para reinar. Ungido para ser Senhor de todas as coisas. E na onde que Jesus é Senhor para nós? Como igreja. Jesus é Senhor em tudo em nossa vida, em nosso coração, em nosso ser. O trono de Cristo deve estar entronizado em nosso coração. O poder de Cristo deve ser aquilo que nós buscamos e almejamos. Para quê? Para que nós sejamos cheios e falemos em línguas? Não, não é para isso. Mas para que nós reconheçamos que existe alguém que é muito maior. Como diz em Filipenses, que Deus lhe deu um nome que é sobre todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo dela, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse é o Rei que nós temos. Esse é o Senhor que nós temos. Esse é o único que teve o poder de nos remir, de nos resgatar. Lembra quando a Bíblia diz que todas as nossas obras são como um trapo de imundície? Sabe o que é trapo de imundície? Talvez a gente não para e pense o que é trapo de imundície. Trapo de imundície ali era o pano que a mulher usava no dia de menstruação. É isso que a Bíblia nos compara. Que nós éramos como um pano sujo de menstruação, trapo de imundície. As nossas obras. Mas a Bíblia diz que Ele nos fez reis e sacerdotes. Hoje a igreja está reinando com Cristo sobre a terra. Mas pastor, a igreja está sendo perseguida, a igreja está sendo morta. E é bom que isso aconteça, isso é bíblico. Se a igreja não for perseguida, se a igreja não for morta, se a igreja não for tentada destruir, se a igreja, se não houver, como diz a Bíblia, os falsos profetas se levantando no nosso meio, como se levantarão os irmãos sinceros, né, para dizer está errado. Então isso é bíblico para acontecer. Nós estamos vendo hoje, vou dar exemplo, os Estados Unidos, que é um país de maioria cristã. Hoje as pessoas estão queimando Bíblia, destruindo as igrejas dos Estados Unidos, pinchando
monumento. Ontem eu estava vendo um carro que invadiu uma igreja, pessoas tacando fogo, queimaram uma igreja de 250 anos. No dia que a igreja ia fazer festa na igreja, comemorando 250 anos da igreja, de implantação da igreja, foram lá, queimaram toda a igreja por dentro, destruíram a igreja. Isso é um país de primeiro mundo, de maioria cristã. Que dirá nós aqui no Brasil? Nós temos um censo que o IBGE disse que nós em 2050 seremos a maioria de evangélicos. Eu não creio nisso. Eu creio que as pessoas podem até levar um nome por causa de uma igreja, de uma seita que ela abriu, que ela gosta de ir, porque lá é legal, tem o lenço do apóstolo, o chapéu, não sei o que, e tantas outras coisas. Mas o cristianismo bíblico é bem raso, é bem pouco, é bem pequenino. E aí o Senhor, diz a Bíblia, que naqueles últimos dias, como diz em Mateus 24, a igreja seria perseguida, a igreja seria massacrada. Mas nem por isso nós deixaríamos de ter um rei sobre a igreja. Nem por isso nós deixaríamos de ter Cristo governando sobre a igreja. E isso eu não estou falando de grande tribulação. Eu estou falando de perseguição. Eu não estou falando que é uma perseguição que a gente escuta dentro de algumas igrejas de vez em quando. Porque eu estava sendo perseguida. Por quê, irmão? Porque o vizinho ligou um som alto, eu estou sendo perseguido. A perseguição que esse povo está passando, irmão. Irmão, estou sendo perseguido por quê? Porque eu ganhei um sapato, meu pé é 40, e eu ganhei um sapato 39, está apertando meu pé, estou sendo perseguida. A gente viu isso, minha esposa está aí de prova, você deve ter visto. A irmã vai lá cantar e às vezes a irmã coxou a barriga, a irmã vem cara feia, e a outra já, nossa, eu fui cantar, a irmã vem a cara feia, estou sendo perseguida dentro da minha igreja. Ô filho do Satanás, você não está sendo perseguido, endemoniado. Vamos ser sinceros, gente. A igreja brasileira não sabe o que é perseguição. Perseguidos foram os primeiros cristãos que pisaram aqui. Sim, os irmãos que foram enviados lá por Calvino para vir pregar aqui em 1500 e alguma coisa, 1530, se não me falha a memória, bem no começo do Brasil, que foram mortos aqui no Brasil, isso foi perseguição. Os irmãos, os primeiros batistas que pisaram aqui, que foram espancados pela Igreja Católica, isso foi perseguição. Os irmãos metodistas, quando vieram pregar no Brasil, que foram perseguidos, foram espancados, ia de cidade em cidade pregando, às vezes expulso pelo padre, pelo xerife da cidade. Isso era perseguição. Os irmãos presbiterianos, a Assembleia de Deus no início, lá no norte do Brasil, Daniel Berg Bunavim, que foi perseguido, Lúcio Franciscon, Congregação Cristã do Brasil, que também foi perseguida na nação brasileira. Esses irmãos foram no princípio, mas há anos que a igreja no Brasil vem gozando de paz. Mas que parece que quanto mais nós gozamos de paz, quanto mais gozamos de uma pacificação, nós nos tornamos mais frios, mais propensos a abrir mão da fé por qualquer motivo. Por qualquer motivo nós estamos abrindo mão da fé. E nós dizemos, não, Jesus é meu... E aquela desculpa, irmão, não, mas Deus conhece o meu coração. E aí que dá mais medo, porque Deus conhece o meu coração, é nesse motivo que eu preciso andar em santidade, por Deus conhecer meu coração. Não, mas eu sou sincero. E sabe o que é interessante? Uma vez eu estava conversando com uma senhora no meu emprego, isso há alguns anos atrás, e ela dizia assim, mas eu gosto daquela pastora, mesmo que ela já passou por 4 casamentos, nossa, aquela mulher, o que ela fala, acontece. Olha aí. O caráter hoje não é importante diante de dons espirituais. Nós colocamos o dom lá em cima, o caráter das pessoas lá embaixo. Não importa, né? Como diz aí, rouba mais faz, né? No Brasil não é assim, rouba mais faz, na igreja já é o contrário. Prega heresia, mas ganha alma. Não importa o que ele prega, o importante é que ele está ganhando alma. Ele vive de um modo herege, mas ganha alma. Nossa, aquele irmão ali é um ganhador de alma. O camarada é um bêbado, é um drogado.
Tinha uma igreja na cidade onde a gente veio, né? Tinha um pastor lá que era traficante de droga. Traficante, o pastor da igreja, traficante de droga. E era uma das igrejas mais cheias da nossa cidade. Aí o pastor foi preso, né? A irmã dele assumiu a igreja. A irmã dele assumiu junto com o sobrinho. O sobrinho era gay. Era não, é gay. Levava o homem para ter relações dentro da igreja. Mas a igreja era assim, todo mundo sabia. Por quê? Porque o gado não é ovelha de Jesus, os gado de Satanás gosta disso. Todo mundo, os vizinhos sabia. Ah, o fulano aí vem aí com 2, 3 homens aí, fica fazendo festa à noite aí na igreja. No outro dia era campanha e ele marchava dentro da igreja, pulava, sapateava, rodava, como se nada tivesse acontecido. A outra filha era missionária e era uma prostituta. Vivia em prostituição. A mãe, que era a pastora da igreja, vivia roubando a igreja. E aí ficava chorando na rádio e na igreja, dizendo que a gente precisa pagar aluguel. Os irmãos pagavam aluguel e oferta que entrava e comprava uma coisa, comprava outra e comprava. A gente está falando de gente que era dessa igreja e viu tudo isso, morava na casa da pessoa e viu toda essa baboseira. Estou falando de parente, relatos de parente. A fulana agora assumiu mesmo que é gay. A Beltrana assumiu mesmo que era uma drogada. E a igreja e o povo, meu Deus, não, ele é gay, mas não importa. Nossa, quando ele fala, nós temos que atentar para Jesus, que é rei. E o seu reino não tem fim. O seu reino não é um reino passageiro. Observe comigo, lá em Isaías 35, a grandeza e a glória do reino do Messias. O deserto e os lugares secos se alegrarão disto, e o ermo exultará e florescerá como rosa. Aqui é interessante notarmos que a Bíblia diz que o lugar que é seco terá água, terá vida. Né? Versículo 2: abundantemente florescerá, e também regurgitará de alegria e exultará. A glória do Líbano se lhe deu, e a essência do Carmelo e Sarom. Eles verão a glória do Senhor e a excelência do nosso Deus. Confortai as mãos fracas, fortalecei os joelhos trementes. Dizei aos turbados de coração, esforçai-vos, não temais, eis que o vosso Deus virá com vingança. Olha aqui que interessante. Eis que o nosso Deus virá muito com paz, irmão Luciano. Ah, essa igreja brasileira que eu venho buscar, esses crentes mornos. Ó, o Vitor até tadinho virando os olhos. Esses crentes mornos que eu venho buscar, esses crentes sem compromisso, esses crentes que não oram, esse povo que não está preocupado em ler a Bíblia. Não. Eis que o nosso Deus virá com vingança. Com recompensa de Deus, ele virá e vos salvará. Olha que gostoso. Ele vem e nos salvará. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Então, aleluia, os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como servos. Eu fico imaginando aquele irmãozinho que vai na igreja e às vezes perdeu o movimento das pernas, aquela senhorinha, aquele senhorzinho. Eu me lembro, irmão, quando eu me converti, há muitos anos atrás, eu lembro de uma irmã que ela, já era bem velhinha, e lhe deu paralisia facial, paralisia no corpo, e ela entrava na igreja, a filha dela arrastando bem devagarzinho. Mas eu lembro que quando o poder de Deus vinha sobre a igreja, aquela mulher se levantava, ela não conseguia se mexer, ela se levantava e começava a aplaudir e cantar ao Senhor de uma alegria tão grande. Esse é o nosso Deus.
O nosso Deus que um dia tirará os nossos irmãos da cadeira de roda. O nosso Deus que um dia pegará aqueles irmãos, que a igreja grande geralmente a gente vê aquele grupo de surdos e mudos que fica ali, a irmã ou o irmão, né, pregando o evangelho para eles em libras, e um dia aqueles irmãos ouvirão, falarão, cantarão de alegria ao Senhor. Por quê? Porque ele disse a Moisés: eu quem fiz os olhos dos cegos e os ouvidos dos surdos. Foi eu que fiz dessa maneira. É Deus quem faz dessa maneira. Aí nós colocamos e dizemos assim: não, foi por causa do pecado, o pecado permitiu que o homem vivesse. Não, é porque Deus quis dessa maneira. Tem um jovem na nossa cidade lá, um jovem já deve ter uns 40 anos, e a turma chama ele de baby, cabecinha. Ele tem um problema. Como é que é o problema dele? Daquelas crianças que nasceu com a cabeça menorzinha, que teve até o problema da Zika vírus, como é que chama? Microcefalia, ele tem esse problema. Mas eu nunca vi ele deixar de ir na igrejinha dele, servir a Deus na igreja dele. As crianças passam na rua perturbando ele, dizendo, não sei o que, tirando sarro dele, mas sempre com a paçoquinha dele vendendo na rua, com o problema que ele tem de microcefalia. Mas não... Evangelizando, chamando para ir para o batismo, que quer que a gente batize na igreja dele, né? Mas nunca deixei de ver ele ir no culto. Todo domingo a gente passava na rua, morava na rua da igreja perto ali, ele passava e nos convidava, inclusive, para ir na igreja. E um dia esse jovem vai estar lá junto com Cristo. E será transformado pelo poder de Deus. Aqui na Assembleia de Deus, a Vida Rotatória, eu me lembro que tinha um moço com síndrome de Down. Lembra que a gente ia ali? Né? Tinha um moço ali que levava um ursinho e ficava sentado com a mãe dele no círculo de oração ali. E um dia esse moço estará diante de Cristo, restaurado com a sua saúde, reconhecendo que Jesus Cristo é Senhor. Enquanto que tem muita gente se achando sabidão, o conhecidão, o grande da história, que vai ser condenado. Enquanto que Cristo colocará suas ovelhas ao lado direito, ele apartará os bodes ao lado esquerdo, dizendo: vocês estão condenados. O evangelho não é para pobre. É só pobre que vai morar no céu, bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino do céu. Não, o evangelho é para todo mundo. A diferença é como nós recebemos o evangelho. Porque a Bíblia diz, aqui, versículo de número 8. Isaías 35, 8. E ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo, o sabidão, não passará por ele, mas serão para aqueles, os caminhantes, e até mesmo os loucos não errarão. Tem problema, pastor? Mas o amor de Deus se estende a ele. Nem mesmo ele errará o caminho da casa do Senhor, da presença do Senhor. E não haverá leão, nem animal feroz subirá a ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. E os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo, e alegria eterna haverá sobre as suas cabeças. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Esse é o reino do nosso Senhor Jesus. Não é um reino passageiro. Não é um reino que começa hoje e talvez numa batalha ele possa perder. Não, o reino de Cristo, ele é eterno. E nós estaremos junto com ele, reinando, dizendo glória ao Senhor dos Exércitos. Louvado seja o Senhor dos Exércitos. Quando nós olhamos em Apocalipse, no último livro da Bíblia, em Apocalipse, observe que a Bíblia vai dizer: capítulo 21, diz assim: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens.
pois com eles habitará e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse-me: Está cumprido. Eu sou o Alfa, o princípio e o fim. Observe que ele estava sentado, como diz no versículo 5, sobre o trono. E quem que está agora dizendo? Está cumprido. Eu sou o Alfa, o princípio e o fim. A quem quer, ou quem que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água viva. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Aí continua assim, deixa eu olhar para vocês andar um pouquinho. Versículo 24. Diz assim, vamos ler versículo 23. E a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeça, porque a glória de Deus a tem alumiado, e o Cordeiro é sua lâmpada. E as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. Quem são os reis da terra? Nós, que somos reis e sacerdotes de Cristo. Nós viremos até Nova Jerusalém e traremos para Nova Jerusalém, para Cristo, honra, glória e honra. Louvor ao nome de Cristo. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e honra das nações. E não entrará nela coisa alguma que contamine, cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Esse reino que nós viremos. A Bíblia diz que os reis da terra, nós viremos até o Rei dos Reis e traremos honra, glória e louvor. Herodes está perguntando, dizendo aonde ele há de nascer. Em Belém da Judá. Herodes se perturba porque sabe que aquele que nasceria seria muito mais poderoso do que ele. Herodes sabia que aquele que estava nascendo era muito mais majestoso do que ele. Porque o reino de Herodes passava. A morte de Herodes chegaria. Já Cristo não. Como diz a Bíblia, ele é o princípio e o fim, o alfa e o ômega. O seu reino não tem fim. Amém? Semana que vem a gente continua no capítulo 2. Vamos orar ao Senhor Jesus.